Nós também cumprimentamos os que nos acompanham nas redes sociais. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Isso, cumprimente seu irmão, dê um sorriso para ele. Aí. A Amaranta aí. Cumprimenta a Amaranta. Mateus capítulo 26, versículo 29. Nós vamos embaralhar a liturgia, os conjuntos vão cantar depois, tá? Mateus capítulo 10? Capítulo 10, versículo 29. Mateus capítulo 10, versículo 29. Jesus fala coisas muito interessantes aqui. Pode sentar, bota um obreiro aí com o olho no padre, botar na missa. Pode sentar. O Arthur está aí, o Jânio está aí. Qualquer coisa eles correm aí. Mateus capítulo 10, versículo 29. Jesus diz o seguinte: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, por um asse ou por uma pequena moeda? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, se o passarinho está passando voando por aí, o menino pega uma tiradeira. Aqui no Rio é tiradeira. Tem lugar que é badog, tem lugar que é estilingue, baladeira. Essa eu não conhecia. Hã? Cedra? Olha lá, cedra. Pois é. Espírito Santo, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, cada lugar com seu nome. Então o passarinho passa voando no céu, o menino pega esse negócio aí, acertou, pum, o passarinho caiu no chão. Meu Deus do céu, matou o passarinho, Ana Lúcia, com uma pedrada, uma tiradeira. Pá! E aí, esse passarinho morreu, porque Deus quis que ele morresse, ou esse passarinho morreu porque o menino deu uma pedrada nele? Jesus está dizendo que não cai um passarinho por terra sem que seja da vontade de Deus. Guarde isso aí. Versículo 30. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todos os cabelos da cabeça. Claro que na matemática, para Zé do Baixo, para Antônio ainda dá mais um pouquinho de trabalho. Ivanildo. Na matemática deles, na calculadora de Jesus ficou mais fácil. Dando uma força para o Nilson ali. Jânio, dá glória a Deus, Jânio. Aí para eles, na matemática de calculadora de Jesus é mais fácil, né? Calcular os cabelos da cabeça deles aí. Não é? Já na cabeça da Yasmin, a matemática fica mais difícil. Precisa de uma calculadora científica para Jesus calcular quantos filhos tem ali. É ou não é? Só que o texto diz que todos os fios de cabelo da sua cabeça, individualmente aqui, Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, se o passarinho só cai porque Deus permite, a vontade de Deus, e os cabelos todos da nossa cabeça são contados, isso fala sobre o controle de Deus ou a soberania de Deus. O fato bíblico de que Deus tem o controle de todas as coisas. Absolutamente tudo que você pensar na sua vida, Deus tem o controle. A gente precisa se lembrar disso, irmãos, porque às vezes a gente acha que o diabo está vencendo, a gente acha que Satanás está tomando conta da situação, que tem guerra em Israel, que tem guerra na Ucrânia, que tem a manifestação, quase manifestação do anticristo. Parece que o diabo está vencendo, o diabo está conquistando, o diabo está avançando, parece que o diabo é o bom. Não, tudo está no controle daquele que se assenta no alto e sublime trono, cujas bases são justiça e juízo. Nunca duvide da soberania de Deus.
Nunca duvide que Deus tem o controle de todas as situações. Todas as situações. Você está com saúde, Deus está no controle. Você está doente, Deus está no controle. Você está com dinheiro no bolso, Deus está no controle. Você ficou desempregado, Deus está no controle. Os seus filhos estão uma bênção na igreja, Deus está no controle. Seus filhos se afastaram, Deus está no controle. Qualquer situação que acontecer na nossa vida, Deus nunca perdeu o controle da situação. Ele está no controle de todas as coisas. Quem acredita na soberania de Deus? Quem acredita? Diga glória a Deus. Diga, Deus está no controle de tudo, na minha vida e no mundo. E você vê esse controle de Deus, e a teologia chama isso de atos soberanos de Deus. Uma coisa que muito me marcou quando eu estudava a teologia própria, a doutrina sobre Deus, quando eu dava aula sobre isso no seminário, é esse tal de atos soberanos de Deus. Que são momentos bíblicos, Lucas, em que Deus faz o que Ele quer, sem pedir satisfação a ninguém. Diz a teologia que isso é 1% do que Deus faz. 99% do que Deus faz a gente vai ver. Mas tem situações que Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, sem perguntar nada para ninguém. Simplesmente Ele faz. Exemplo, você vê Moisés enfrentando o faraó. O coração de faraó já era muito ruim, já era muito maligno, e Deus ainda vai e endurece o coração do cabra. Então Moisés vai diversas vezes até o faraó para que liberasse o povo de Israel do Egito. E ele diz, não vai. Vem uma praga, arrebenta com tudo, agora vai. Não vai. Agora vai ser assim, não vai. E não vai. Pode ir, mas não leve os bois. Pode ir, mas deixe os meninos. Pode ir, mas faça isso. Pode ir, mas faça aquilo. Então sempre que faraó ia dar uma resposta a Moisés, a resposta era negativa. Era uma resposta de um coração endurecido. E a palavra diz que o coração de faraó estava endurecido pelo próprio Deus. Aí você pergunta, mas não era para Deus, como é que Deus faz isso? Por que Deus não deu uma oportunidade para o faraó se arrepender? Por que Deus não deixou o livre-arbítrio de faraó entrar em funcionamento? Eu imagino que seja uma enxaqueca bem... Você podia orar, né? Bom. Então, o coração de faraó endurecido por Deus, parece que Deus está atropelando o livre-arbítrio de faraó. E está mesmo. Só que são casos raríssimos na Bíblia em que a pessoa não pode exercer, Jefferson, sua própria escolha. Porque Deus age sem pedir permissão a ninguém, sem pedir opinião de ninguém. Ele vai e faz. Por exemplo, os gêmeos estão no ventre da sua mãe e quando nascem Deus diz, eu escolhi a Jacó. E não gostei de Isaú, aborreci Isaú. Aí você diz, Deus, por que o Senhor escolheu Jacó e não escolheu Isaú, se Isaú foi o que saiu primeiro do ventre? Se Isaú foi o primogênito, claro que o Jacó estava agarrado no pé dele, eu acho que já puxou, veio os dois enfierados, né? Já veio um agarrado no outro, puxou dois bezerros, numa puxada só. Mas o que nasceu primeiro foi o Esaú, a primogenitura é do Esaú. Mas Deus, na sua soberania, olhou dos céus e disse, mas eu gostei de Jacó, eu escolhi o Jacó, e aí? E agora você vai brigar com Deus e falar, Deus, o senhor está errado, porque o primogênito foi o Esaú, ele mereceria a primogenitura, a bênção completa. Mas Deus disse, não, nessa situação eu faço a minha escolha, eu escolhi Jacó. E um terceiro caso extremo, talvez esse seja o mais extremo de toda a Bíblia, onde Deus faz alguma coisa sem pedir a opinião de ninguém, sem respeitar a livre-arbítrio, sem que você escolha, simplesmente Ele quer fazer e Ele faz mesmo, e Deus não dá satisfações. Isso não faz dele uma pessoa injusta, você já vai ver. É o caso de Jeremias e de Paulo. São as únicas duas personagens da Bíblia que Deus disse que chamou do ventre. Eu peguei o profeta Isaías no ventre. Eu escolhi Paulo, é um vaso escolhido para mim desde o ventre da sua mãe. Então o que parece, não, o que é nesses dois casos, é que os dois já nasceram para a salvação. Seria impossível Jeremias se desviar e ir para o inferno. Seria impossível o apóstolo Paulo não ser quem ele foi. Dois casos extremos que bagunçam toda a teologia arminiana, porque Deus trabalha com livre-arbítrio. Mas no caso de Paulo e Jeremias, Deus escolheu no ventre. Esse aqui é meu. Acabou. Nasceu, cresceu, se criou para fazer a obra de Deus e ir para o céu. Eles não teriam outra escolha.
Tanto é que no caso do apóstolo Paulo, o próprio Jesus aparece para ele. Quem evangelizou Saulo de Tarso? O próprio Senhor Jesus foi buscar aquele que já era dele. Deus vai fazer isso com toda a humanidade? Não. Deus vai fazer isso comigo e com você? Acho que não. Porque no registro bíblico, na Bíblia Sagrada, só 3 casos mostram a eleição desde o ventre da sua mãe. Jacó, depois que nasceu, coração de Faraó endurecido. Então, existem situações extremas em que Deus faz do jeito dele, na hora dele, na situação dele, sem pedir a opinião de absolutamente ninguém. Por isso Jesus disse: até os cabelos da cabeça estão contados. Nenhum passarinho cai no chão sem que meu Pai queira, porque Ele tem o controle de tudo. A soberania de Deus é o poder ou a capacidade que Deus tem de estar no controle de todas as coisas, de toda a história, de todo o planeta, de todas as estrelas. Os profetas dizem, Isaías, se não me falha a memória, diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. Então, quem criou tem a autoridade de fazer o que quiser. Foi Ele que criou. A Trindade criou tudo o que existe. Então, Ele tem pleno poder, plena soberania, pleno governo, pleno controle sobre absolutamente todas as coisas. Repito, nós não podemos deixar de acreditar na soberania de Deus. Quando acontece uma coisa boa ou quando acontece uma coisa ruim, Deus está sempre no controle de tudo. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Agora, voltando ao texto, Mateus capítulo 10, agora versículo 32. E esse é o paradoxo entre vontade de Deus e vontade humana, soberania de Deus e livre-arbítrio. Deus está no controle de tudo, ninguém vai fazer nada que Ele não queira que faça. Até mesmo dar uma pedrada no passarinho, foi Deus que permitiu. Porém, o mesmo Jesus diz no versículo 32. Portanto, e esse portanto é bem interessante, porque Jesus está falando que Deus controla tudo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí agora a conversa fica muito esquisita aqui. Porque Deus controla o passarinho que cai no chão, Deus controla os fios da cabeça, mas Jesus está dizendo que na hora de ser salvo, não é controle de Deus, é escolha humana. Então, a ida para o céu ou a ida para o inferno, agora, não depende da vontade de Deus, depende da sua vontade. Você decide se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Ué, peraí, pastor, mas Jesus não acabou de falar que Deus controla tudo e a vontade dele é soberana? Não acontece nada sem que ele queira? Sim. Só que como ele fez o ser humano com o poder de escolha, com o livre-arbítrio, ele deixa você tomar decisões. Deus controla tudo. Irmãos, Deus sabe, Deus olhando para a gente aqui agora, na igreja, Deus sabe aqui quem vai continuar crente. Deus me livre. Quem vai fracassar e ir para o inferno? Deus nos livre disso, né? Todos nós seremos crentes, todos nós vamos para o céu. Mas se há na cabeça de alguém aqui, daqui a 50 milhões de anos, desejar e desviar, Deus sabe aqui quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Sabe ou não sabe? Sabe. Deus consegue nos ver agora no futuro, daqui a 3 dias, sim ou não? Deus consegue nos ver agora daqui a 1 mês, sim ou não? Daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, sim ou não? Mas como é que Deus, sabendo do nosso fim, Ele respeita a nossa escolha? Essa é a pergunta que todo crente fica meio embaranado, meio sem entender. Poxa, se Deus sabe para onde eu vou, quem eu sou, por que Ele não me empurra logo para o céu? Por que eu tenho que viver essa vida, tomar um monte de decisões, fazer um monte de escolhas? Pois é, Deus decidiu trabalhar assim. Deus fez você um ser capaz de tomar decisões. E se a sua decisão for errada, ela vai mexer com a sua eternidade, sim. Embora Deus saiba onde nós estaremos na eternidade, Ele não se mete nas nossas decisões. Exemplo, Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai até Nínive, profetiza que eu vou matar todo mundo lá, aquele povo ruim, povo miserável, vou matar todo mundo. Jonas não quer ir, rebelde não quer ir, mas depois ele acaba tendo que ir à força, na tora.
E quando ele vai, ele entra pela cidade e começa a profetizar: o Deus que me mandou aqui vai matar vocês, vocês vão morrer, todos vocês morrerão, vocês serão mortos. E durante 3 dias o homem profetizou a morte de todo mundo lá. Quando ele profetiza em nome do Senhor, quem mandou Jonas profetizar? Foi Deus ou não foi? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então Deus mandou Jonas profetizar. Mas na hora que Jonas vai para cima do morro para olhar, Deus mandar fogo e fazer churrasco, ou sei lá, se haver meteoro, como Deus ia matar. Mas Jonas sobe no morro e fica lá de cima, que ele quer ver a cidade destruída. E vai passando o tempo, ele olha, não está acontecendo nada. Eu andei 3 dias nessa cidade, falei que ia matar, que Deus ia matar, não está acontecendo nada. Por que Deus não mata? Deus não ia matar. E aí você se lembra que a história termina, ele está debaixo de um sol terrível. O Jonas era um profeta, mas era um profeta talvez com os temperamentos mais ruins da Bíblia. O homem era ruim. Primeiro ele diz que não vai, depois ele vai a pulso, e quando está lá ainda quer ver o povo morto. Bicho ruim. Deus usa bicho ruim. E aí ele está lá em cima da montanha para ver a cidade ser destruída. Aí Deus permite nascer aquela plantinha, um sol miserável. Aí a plantinha dá uma sombrinha para ele. Que sombrinha boa. Aí vem um besourinho, pousa na folhinha lá, naquela plantinha que nasceu. Aí o besourinho murchou. Besouro miserável. Oh meu Deus, que sol esse na cabeça. Aí Deus compara: rapaz, você está com pena da plantinha que mal subiu e secou, e você não tem pena da vida dos humanos. Você ama mais uma planta do que os humanos. E a história termina assim. Mas a moral da história é que Deus disse que ia matar e não matou. Então Deus é mentiroso, porque Deus disse que ia matar e não matou? Não. Houve o livre-arbítrio humano, houve a livre escolha humana. Quando o rei de Nínive ouve a mensagem do profeta de Deus dizendo que a cidade ia morrer, ele amarrou a boca do jegue, ele amarrou a boca dos cachorros, de gato, não sei se tinha isso lá, amarrou a boca dos bichos, e todos eles entraram em jejum. A nação inteira entrou em jejum. Deus recebeu o jejum daquela nação e não matou o povo. 100 anos depois, Deus matou aquele povo todo, uma outra geração à frente. Mas aquele povo que se arrependeu e jejuou, Deus não matou. Soberania de Deus ou livre-arbítrio? Vontade de Deus ou vontade dos homens? Então Deus respeitou o livre-arbítrio dos ninivitas. Embora Deus esteja no controle da situação, e aqui eu quero acrescentar um ingrediente importantíssimo na soberania de Deus com relação às nossas escolhas. Deus tem um relógio no braço e ele está preso a esse relógio? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um, e um dia como se fosse. O anticristo vai surgir agora, o arrebatamento da igreja agora, mês que vem. Não sei. Quando pode ser? Deus está no controle. Deus tem um relógio. Deus pode adiantar o tempo, acelerar um processo para fazer algo acontecer, sim ou não? Pode acelerar? Sim. Ou Deus pode adiar algo que ele está pensando em fazer, mas por causa de uma situação, de um homem, de um bairro, de uma nação, de um povo que ora, Deus pode adiar essa situação, sim ou não? Vocês se lembram que o profeta disse que Israel ficaria 400 anos no Egito. Só que Israel não ficou 400 anos, Israel ficou 430. E agora? Deus errou, ou o profeta errou. O profeta falou 400 anos e passou 430. Então Deus errou, sim ou não? Não. O profeta errou, sim ou não? Não. Foi Deus que mandou o profeta falar, ele não errou. Mas por que deu esses 30 anos a mais? Deus mandou Moisés matar aquele egípcio, sim ou não? Não. Deus mandou matar? Não. Bravo, cheio de marra, foi lá, matou o egípcio. Depois ele partiu para cima de um outro judeu, descobriram que ele tinha matado o egípcio, ele ia ser morto e ele tem que correr para o deserto, onde ele conhece sua nova família e fica por lá. Quem atrasou o plano de Deus em tirar Israel com 400 anos de Egito? Quem atrasou? Moisés. Que moral de Moisés, né? Que moral, que grandeza Moisés tem diante do Criador dos céus e da terra. Moisés atrasou o agir de Deus na libertação do povo de Israel de dentro do Egito. Se a igreja hoje não estiver preparada para o arrebatamento, Deus está dando corda para esse povo se preparar, sim ou não? Sim. O arrebatamento da igreja já poderia ter acontecido esse ano, sim ou não? Sim.
Sim. O arrebatamento pode acontecer esse mês ou mês que vem, sim ou não? Sim. Se nós acreditamos que o arrebatamento é antes do anticristo surgir, então pode ser a qualquer momento. Aliás, uma grande batalha que nós temos, abrindo um parênteses para a escatologia, é que se o anticristo surgir antes do arrebatamento, os desviados terão uma chance linda de se arrepender. Porque como a gente não sabe nem o dia nem a hora, nós, pentecostais, arminianistas, a gente acha que o arrebatamento é antes do anticristo surgir e antes da grande tribulação. Já os nossos irmãos calvinistas, presbiterianos, por exemplo, acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se o anticristo amanhã aparecer na Rede Globo e disser: estou tratando da paz em Israel, estou trazendo a paz para o povo judeu, o povo árabe, já consegui a licença para a construção de um novo templo, eu estou organizando, o desviado bate o olho na TV e olha, o anticristo surgiu. Senhor, perdão, meus pecados são velhos, miserável, pecador, não presto, agora eu vou voltar para Jesus, vou voltar para a igreja, vou me consertar. A não ser que seja muito burro, muito imbecil, de ver que o anticristo surgiu e continuar desviado. Aí é um louco, né? Merece ir para o fundo do inferno, de cabeça para baixo, para não dar tempo de remar para cima, não é? Agora, se esse desviado vê que o anticristo surgiu, corre para a igreja, irmão. Agora ele já está avisado que o fim do tempo chegou. Então, para nós que acreditamos no arrebatamento antes, você não sabe se o anticristo é agora, se é mês que vem, se é em março, se é em julho do ano que vem, se o acordo de paz quando vai surgir. Por isso que para nós pentecostais, a gente fica o tempo todo assombrado e vigilante, porque não sabemos o dia nem a hora, porque cremos que será antes do anticristo surgir. Quem está preparado para o arrebatamento? Quem está preparado para o arrebatamento? Joga a mão para cima e diz glória a Deus. Os irmãos levantaram a mão e fica muito preocupado. Deus ajude. O Senhor fala para o rei Ezequias através do profeta Isaías. Já preguei essa mensagem aqui umas 3 vezes. Ezequias, arruma a tua casa, organiza a tua família, porque você vai morrer. E no final das contas, o rei Ezequias morreu, sim ou não? Não. Deus deu para ele mais 15 anos. 15 anos. Salvou Jerusalém da guerra. Enfim, Deus é mentiroso, porque disse que ia matar o profeta e não matou. Amém? Não. Deus é mentiroso? Não. Mas Deus disse que o cara ia morrer. E por que ele não morreu? Ele virou para a parede, chorou, abriu o guerreiro, orou, e Deus teve misericórdia e não permitiu ele morrer. Mas a palavra de Deus é que ele ia morrer. E não morreu por quê? Livre-arbítrio. Na soberania, morte. Mas Deus também trabalha com o nosso livre-arbítrio. 2 razões porque Deus trabalha com o livre-arbítrio. 3 básicas razões. Primeiro, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele deu a gente o poder de tomar decisões. E o que faz Deus ser Deus é o poder dele escolher, dele tomar decisões. E ele emprestou isso para nós, na formação de Adão e Eva. Então, uma centelha divina em você, essa capacidade que você tem de escolher, de tomar decisões. Claro que Deus nunca tomou decisões erradas, porque Ele jamais conheceu o pecado. Mas a nós foi dada a possibilidade de errar, de pecar. E quantas bobagens a gente faz quando a gente escolhe mal. A segunda razão porque Deus trabalha com livre-arbítrio é a justiça. Imagine no grande trono branco, Jesus saiu do planeta Terra, se assentou em algum lugar do espaço, não tem tempo mais, não tem mais rotação da Terra, nem movimento em torno do Sol, acabou o tempo, algum lugar do universo, Jesus se assenta no seu trono branco, glorioso, e Ele vai julgar cada um dos mortos. Aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida vai se apresentar ali, para que os livros das obras fossem abertos. Aí chega alguém diante de Jesus, diante do trono, e diz: ei, eu não mereço ir para o inferno, porque o Senhor escolheu a Yasmin no ventre da mãe dela para ser crente, e a mim o Senhor não escolheu. Então é uma injustiça, Senhor Deus, porque ela foi escolhida e eu fui escolhido para ir para o inferno. Ela foi predestinada à salvação e eu fui predestinado ao inferno. Ela foi escolhida pelo Senhor para ser povo de salvação e eu fui escolhido para ser povo de perdição. Então o Senhor é injusto e o Senhor não pode me jogar no lago de fogo e de enxofre, porque o Senhor não me deu nem a chance de eu me arrepender, que eu já nasci filho da perdição. Como é que Deus sai dessa? Se existe filho da perdição, se a pessoa já nasceu para ir para o inferno, como os calvinistas pregam, essa pessoa se levanta diante do trono e reivindica isso diante de Deus.
eu fui miserável, eu fui um bandido, um assassino, prostituto, o que for, que o Senhor nunca me deu a chance de eu me arrepender, que eu já nasci filho da perdição. E aí Jesus vai dizer o quê? Se a pessoa realmente já nasceu ruim, vai para o inferno. Então nós não acreditamos nisso. Todas as chances para uma pessoa aceitar Jesus enquanto ela está viva serão dadas. E se essa pessoa não tiver a oportunidade de ouvir o Evangelho, Romanos diz que ela vai ser julgada pela sua lei da consciência, pela capacidade que teve de escolher o bem ou o mal. Mas aonde o Evangelho de Jesus Cristo chegar, chega a possibilidade de se arrepender. E aí volta e termina o contexto que lemos. Quem me confessar diante de Deus, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei você diante do meu Pai. Mas se você me negar diante das pessoas, você quer Jesus? Não. Você quer Jesus? Não. Você quer aceitar Jesus? Não. Morreu, merece ir para o inferno, porque teve a chance de fazer a escolha certa e não fez. Vou deixar para amanhã. Vou deixar para depois da manhã. Quem sabe mês que vem eu me converto. Morreu, foi para o inferno. Por quê? Foi burro. Teve a chance de se converter e não se converteu. Não aproveitou a oportunidade. Foi para o fundo do inferno de burrice. Porque se tivesse aceitado Jesus, teria recebido o perdão dos pecados. Então não é porque Deus fez a pessoa nascer para o inferno. Ela tomou a decisão errada, a escolha foi errada. Quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. Quem me negar, eu também nego diante do meu Pai. E você vai para o inferno porque você fez por merecer. Último versículo, versículo 28. Por isso Jesus explica claramente: não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Tiro, facada, veneno, cianeto, fogo, gasolina, sei lá como é que mata uma pessoa. Não tenha medo dessa gente que pode te matar, porque eles não podem matar a tua alma. Tenham medo ou temer antes aquele que pode fazer você ir para o inferno, tanto com a alma como com o corpo. Então Jesus está falando: não tenha medo da violência do mundo, tenha medo de Deus. Quem joga você no inferno é Deus. Deus é soberano para jogar qualquer ser humano no inferno. Ele tem essa capacidade, esse poder, sim ou não? Sim. Agora você vai para o inferno porque Deus quer que você vá para o inferno, sim ou não? Mas não é Ele que joga o ser humano no inferno? Mas você vai para o inferno porque Deus te jogou ou porque você quis? Diga: eu não. Diga: eu mesmo não, eu mesmo. É assim que fala lá em Baixa Grande: eu mesmo não, eu mesmo. Dá para entender que Deus é soberano, mas decidiu trabalhar com livre-arbítrio. Deus tem o controle de tudo, mas Ele está acompanhando você e as suas decisões. Deus nunca perdeu, até quando a gente faz uma burrada, mas Deus continua controlando tudo. Basta se arrepender, basta consertar, basta resolver de volta, que o caminho começa a ser seguido novamente, porque o controle está nas mãos de Deus. Primeira razão porque Deus decidiu trabalhar com livre-arbítrio: é uma centelha divina em nós. É uma centelha divina em nós. Ele soprou no boneco. Nesse sopro, o livre-arbítrio foi enfiado ali, naquele pacotão de inteligência, a capacidade de escolha. Segundo, por causa da justiça. Seria uma injustiça uma pessoa nascer joio e não nascer trigo, nascer perdido e não ter a possibilidade de se salvar. Por isso que o Evangelho não é para um grupo restrito de eleitos. O Evangelho é para todo aquele que crê. O Evangelho é para todo aquele que crê. O Evangelho é para todo aquele que crê. Então crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação é ofertada a todos. Deus deseja que todos se salvem. Então não tem filho da perdição. E em terceiro lugar, Deus decidiu trabalhar com livre-arbítrio por causa do tempo. Por causa do tempo. Já expliquei e quero aprofundar mais. Quanto mais um ser humano aqui na Terra tem intimidade com Deus, na palavra e na oração, mais essa pessoa poderá ter a capacidade de embaralhar a história. Eu vou repetir. É possível que um ser humano na Terra, íntimo de Deus, possa mudar o relógio de Deus, ou atrasar ou acelerar. É impressionante como um ser humano, se você tiver muita intimidade com Deus, ele acelera algo na sua vida, ou você atrasa algo na sua vida. Um exemplo: eu passei 4 anos jogando futebol profissional, totalmente fora da vontade de Deus. Totalmente fora da vontade de Deus. Fui passar umas férias em Ribeirão Preto, São Paulo. Estava lá. Futebol era pecado, era errado.
E eu estava jogando escondido na escola, fui campeão de tudo na escola, artilheiro, jogando futsal e futebol de campo no Cefete, ali no Maracanã. Fui passar férias no auge da bola, com 19 anos de idade, o camarada me viu jogando bola, vamos fazer um teste de Botafogo, fiz o teste, passei. Pronto, e naquele ano o pastor Gisiel ia me levar diácono, solteiro na DIC, meu ministério como pregador está uma benção, mas escondido na bola, ninguém sabe, ninguém viu, adolescente não tem juízo. E aí eu passei para o Botafogo e pronto, fiquei lá, Campeonato Paulista 1991. Estou lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, no futebol. Aí fiquei 4 anos. Fiquei lá em São Paulo e aí, quando ia dar alguma coisa boa para acontecer, dava errado. Vim para o Rio, treinei com os empresários e aí fui e joguei no Espírito Santo, na cidade de Iuna, na montanha do Espírito Santo, Campeonato Capixaba, ia dar tudo certo, aí dava errado. Os detalhes deixo para outro dia. Aí voltei para o Rio, joguei Campeonato Carioca, segunda divisão para a nova cidade de Nilópolis, e jogando muito camisa 10 do time, um contrato para jogar no Belenense de Portugal, contratinho de gaveta, tudo certinho. O homem, o dono do time, patrocinador do time, quebrou, tinha 2 agências de carro em Nilópolis, quebraram as 2 agências dele, mandou todo mundo embora, não tinha mais dinheiro. Meu Deus do céu, voltei, larguei tudo, voltei para Jesus, fui lá na frente, voltei para Jesus, voltei para o seminário e comecei a orar e jejuar como nunca na minha vida. E aí criamos um trabalho de evangelismo chamado Equipe Filipe. Toda terça-feira, por 2 anos e meio, a gente estava no monte em Arruma, chovendo, raio e trovoada. Toda terça-feira, sem falhar uma, a gente estava no monte orando. Eu, aquele pastor Lindenberg, o Augusto, um alto nego que pregou aqui na festa da igreja ano passado, nossa turminha de jovens, orando. Aí eu já namorava a Cátia, precisava casar, duro igual um corpo, precisava de um emprego, chorando na madrugada, precisava casar, não aguentava mais dormir naquela cama de solteiro, queria casar com a minha namorada, minha noiva. E aí orando, jejuando, a gente orava 8 horas por dia, 8 horas por dia de oração. Fizemos um jejum de 3 dias, de sexta-feira até domingo à noite, meia-noite, sem comer nada, só na água, e buscando, sofrido. Pensa um jovem sofrido, precisando casar, precisando de vitória, precisando ganhar dinheiro para seguir na vida. E nesse processo de consagração, que durou 2 anos e meio, eu clamava e orava: Senhor, eu atrasei meu ministério, eu atrasei meu chamado, eu sei que eu atrasei, porque eu fui atrás da bola, mas eu peço agora, acelera o processo, abre porta, me coloca no lugar que o Senhor queria, e não no que eu queria. Acelera. Fui pregar em Irecê, Bahia, o pastor me chamou para ser o co-pastor dele, me formei em teologia, me casei, 18 de fevereiro de 2000, estava eu e Cátia chegando em Irecê para ser missionários e co-pastor de uma igreja de mais de 5.000 membros. E aí eu, com 28 aninhos de idade, estava lá, um presbítero, com função pastoral, num campo gigante. Deus acelerou. Deus tem misericórdia de mim, acelerou. Eu perdi 4 anos na bola, mas com 3 anos que eu voltei da bola, eu já era o co-pastor de uma igreja de 5.000 pessoas. Deus acelerou o processo. Mas também é possível atrasar. Eu não atrasei os 4 anos fora da vontade de Deus jogando futebol, tentando jogar futebol. O mais legal dessa história é que quando a Cátia me conheceu, ela ia para o estádio de futebol, ia lá gritando: vai, pega a bola, é gol, vai. Torcendo, achou que ia ser rica, ia ser esposa de jogador, achou, camisa 10, já lá meu namorado, joga muito lá. Ah, meu Deus, foi parar no sertão da Bahia para deixar de ser besta. Para deixar de ser bestinha, foi parar lá no agreste do Irecê para aprender. É igual quando Jesus chama Paulo e diz: ele vai ver o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Aí eu acho que foi esse o chamado para sofrer pelo seu nome. Então Deus não está preso ao tempo. Eu e você estamos. Moisés, 40 anos de Moisés só fazendo bobagem. 40 anos seguintes de Moisés recuperando as bobagens que fez. E aí com 80 anos é que ele começa o ministério dele. Aí tem 40 anos de ministério frutífero. Mas ele foi 40 anos falando bobagem, 40 anos desfazendo a bobagem que fez no deserto, até que passasse toda a bagunça que ele arrumou no Egito. E aí sim, o terceiro período da vida dele, ele andou na vontade soberana de Deus e as coisas funcionaram. Deus está no controle da sua vida. Mas cuidado com as decisões que você toma, porque as suas decisões serão respeitadas. E as suas decisões tanto podem atrasar, como podem acelerar.
Ou as decisões podem até fazer você perder a sua salvação e ir parar no inferno. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. E peça a Deus sabedoria. Provérbios de Salomão diz que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata, e o bom nome mais do que as joias e os rubis. Tiago diz que se você tem pouca sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar de graça, literalmente. Quanto mais sábio, quanto mais sábia você for, melhor será a sua vida. Quanto mais tolo ou mais tola você for, pior será a sua vida. Embora os cabelos da sua cabeça estejam todos contados, Deus está olhando para você e aguardando as escolhas que você irá fazer. Com quem você vai se casar? O emprego que você vai arrumar? Quando sobra um dinheirinho na sua conta, o que você faz com esse dinheiro? Se esse dinheiro é guardado, é aplicado, se é jogado fora? O que você faz com a sua saúde? Você sabe que existem alguns alimentos que vão matar você mais cedo. E aí, você vai continuar comendo esse alimento que te mata para ter diabetes e pressão alta? Ou você vai mudar sua alimentação e viver melhor? As suas escolhas, elas serão respeitadas por esse Deus que tem o controle de tudo. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Como você se relaciona na escola? Como é sua vida fora da igreja, fora do templo? Como é sua vida dentro do templo? As decisões que nós tomamos podem afetar nossa vida de forma positiva ou negativa, porque o Deus soberano respeita o nosso livre-arbítrio. Olhos fechados, fale com Deus. O mesmo Jesus que disse, eu enfatizo, que os cabelos estão contados, é o mesmo que está dizendo, olha, se você me negar, eu vou te negar também. Se você me confessar, eu vou te confessar também. Mas o Senhor é soberano, Jesus? Eu sou soberano, mas eu estou de olho nas suas escolhas. 1 minuto para você pedir a Deus juízo, sabedoria, inteligência, bom siso e prudência para tocar a sua vida, para fazer escolhas melhores. Nenhum passarinho cai sem que seja da vontade de Deus. Mas se o moleque pegar a tiradeira, o estilingue, meter uma pedrada, Deus pode permitir o passarinho tomar aquela pedrada e morrer. Por causa do livre-arbítrio do menino ruim, menino maligno, que pegou a pedra e tacou no passarinho. Por que fulano levou um tiro? Deus não está no controle. Está no controle. Mas ele respeita o livre-arbítrio do assassino, que pegou o revólver e deu um tiro. Por que o mundo está no inferno, um caos? Deus não vê isso. Deus vê tudo, controla tudo. Mas os seres humanos estão livres para tomar as suas decisões. Ah, mas eu vou orar para Deus me guardar. Opa, aí é o seu livre-arbítrio, Deus vai te guardar. Mas fulano não era crente. Então por isso que ele foi. Ele não orava por ele mesmo. A desgraça do planeta Terra não depende de Deus. Depende do livre-arbítrio de cada ser humano na Terra. Olhos fechados, mão no coração. Senhor Deus, nos ajuda a tomar decisões certas para vivermos uma vida melhor. Nós confiamos que a nossa vida inteira está na palma das tuas mãos, que todos os nossos cabelos estão contados, que o diabo não pode fazer nada se o Senhor não deixar, que os homens não podem fazer nada contra nós se o Senhor não deixar. É a tua vontade diretiva e a tua vontade permissiva. Queremos viver na tua direção, porque na tua direção as coisas só vão dar certo. Mas não queremos tomar decisões precipitadas e fazer aquilo que o Senhor não quer que a gente faça. Entretanto, até esse direito de fazer burrice borrado o Senhor nos dá. Mas nós queremos abrir mão desse direito essa noite e pedir ajuda-nos a tomar as decisões dentro da tua vontade e não da nossa. Ajuda-nos a andar no centro da tua vontade e não da nossa vontade humana, carnal, para que a gente possa viver uma vida boa e sossegada na terra.
Ajuda cada vida aqui presente, cada crente neste lugar. Nós te imploramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. O Aliança com Deus se prepara para cantar. Você já aceitou Jesus, meu filho? Você já tem uma Bíblia aí? Tô vendo. Você já aceitou Jesus? Ainda não? Mas está tão bonito, já está andando até com a Bíblia. E quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente, vem com ele, cara. É assim que Deus faz. A igreja de pé, por favor. Ei, Kevin, abençoado. Fica de frente aqui para mim aqui. Tiago, bota a mão no dele. Bota a mão no coração, Kevin. Fecha os olhos com toda a fé que te trouxe a esse lugar essa noite. Tem trazido você a essa igreja. Com os olhos fechados, você vai repetir o que eu vou dizer nesse microfone. A igreja vai repetir junto para ajudar. Diga, por favor: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu na cruz, derramando todo o sangue que tinha por minha causa, pelos meus pecados e falhas. Mas eu também acredito que o Senhor ressuscitou, está vivo agora. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu abro o meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Continua com os olhos fechados, Kevin. A igreja estenda as mãos para cá. Santo Deus, diante da confissão pública, diante de Ti e dos homens, como a Tua palavra diz, o Senhor Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, da igreja, do povo aqui, eu confessarei diante do meu Pai. Então ali está agora o Kevin, Jesus. Confessa ele diante do Pai, Jesus, agora. Que seus pecados sejam apagados, seu passado deletado, seu nome escrito no livro da vida, e que o Teu Espírito Santo entre nele agora para fazer morada. Que o sangue de Jesus venha lavar completamente sua vida por dentro e por fora, e que o Kevin seja agora chamado Filho de Deus. Com a autoridade de igreja, nós o ligamos no reino dos céus, nós o ligamos na igreja. Ele agora pertence a Ti, meu Deus, e o fazemos em nome de Jesus. Quando dizem amém, dá um abraço dele em nome da igreja. Quem está feliz pela decisão de hoje, melhor aplauso, melhor aplauso, melhor aplauso, melhor aplauso, melhor aplauso. Glória a Deus. Cadê meu amigo? Tiago, vai com ele.